Começou, boa tarde pra você, porque começou Bendita Hora, rumo ao final do ano, olha que beleza, isso mesmo, mais um Bendita Hora pro Brasil inteiro, ao vivo estamos aqui hoje na Rede Vida, e o programa de hoje tá repleto, recheado de informações. A gente vai começar falando sobre os cuidados com as crianças nas praias. Olha lá, às vezes naquele bando de gente as crianças se perdem, pode ficar desesperadas, né? Falar sobre todos esses, vamos falar sobre esse assunto aí e como evitar essas situações, né? Depois a gente vai falar de doenças típicas do verão e como tratá-las. Então, vamos fazer o seguinte. Prepare o seu café, meu café já está preparado, começou Bendita Hora. A gente vai falar sobre os cuidados com as crianças no verão, de modo geral, nas praias. Quero que você acompanhe esse VT e depois nós vamos conversar aqui com alguém que realmente vai nos ajudar muito, muito mesmo. Veja. Cadê o VT? Deu um probleminha, então eu vou aproveitar e vou apresentar. Eu estou recebendo aqui hoje a doutora Tatiana Cicerelli Martini, pediatra. Seja bem-vinda. Muito obrigado, doutora Tatiana. Prazer é meu estar aqui nessa tarde falando sobre um assunto tão importante, né? Agora nessa época do ano em que as crianças estão soltas por aí, né? É verdade. Ficam mais soltas do que já são. E ó, a doutora teve um carinho enorme, uma disponibilidade enorme. Olha, ela podia estar viajando, ela podia estar na praia, mas ela está aqui para conversar com a gente. Obrigado, viu, doutora? Obrigado mesmo. Com certeza, é Obrigado. importante. Trazendo sempre informação, né, de qualidade, é um prazer. E depois é importante uma coisa, eu sempre admiro, doutora, eu gosto de dizer isso, os médicos têm um trabalho intenso, os médicos têm um trabalho grande, em hospitais, nos consultórios, nos ambulatórios, tudo. E eu admiro muito pessoas como a senhora que vêm à televisão prestar esse serviço de utilidade pública mesmo, porque é importante, uma informação pode mudar a vida de uma pessoa, uma informação pode, às vezes, salvar a vida de uma pessoa, por isso eu acho muito importante, né, o médico que sai do consultório, né, com tantos afazeres, vem para a televisão trazer essas informações. Obrigado por isso. Eu agradeço. Mas vamos lá começar a falar desse assunto. Tem um VT, Rodolfo? Não, então tá bom. Deixa eu falar uma coisa, doutora. Os principais, quando a gente fala de verão, de praia, né, e levar as crianças para a praia, qual o principal cuidado que os pais devem ter? Essa época do ano, né, essa época do verão, a gente sabe que ela é uma época que a gente tem que ficar muito atenta a tudo, né? Porque as crianças, elas estão em ritmos de férias, elas estão, às vezes, sob cuidados de pessoas que não são os pais. Isso. De pessoas que estão, às vezes, em uso de bebida alcoólica, em uma situação de descontração, de desatenção. Então, além dos cuidados que nós precisamos ter, né, em manter a rotina habitual da criança, daqueles cuidados de hidratação, proteção solar, a gente tem que também pensar na prevenção de acidentes. Então, o nosso maior foco é prevenção de acidentes nessa época do ano. E a gente pensa que, de repente, a praia é um lugar seguro, mas não é um lugar tão seguro como a gente pensa. Não, a praia é um lugar em que ela oferece vários riscos para as crianças, né? E a gente sabe que hoje, na faixa etária pediátrica, a gente tem uma importante causa de acidente, que são os afogamentos. Afogamento é uma causa, a gente tem um índice elevado de afogamentos no Brasil. Eu não achava isso, interessante isso. Espera, vamos ver o VT e depois a gente vai falar sobre isso. Isso me chamou a atenção aqui, doutor. Verão combina com sol, praia, piscina e férias, tanto para os adultos como para os pequenos. São nesses locais onde as crianças se divertem, muitas vezes sem ter noção dos perigos que podem estar ao redor. É preciso cuidado redobrado, especialmente em locais abertos e bem movimentados, como praias e parques. Para saber mais sobre o assunto, fique ligado no Bendita Hora de hoje. Doutora, a senhora falou assim, idade pediátrica. Idade pediátrica, o que a gente considera?
Geralmente até os 18 Até os anos 18 a gente, anos, tá. oficialmente, né? Mas até os 14 anos que são os A atendimentos. senhora tinha dito que o índice de afogamento é grande, então, na cidade? No Brasil a gente tem, infelizmente, altas taxas de afogamento, não só em mar, como em piscina, afogamento doméstico, em baldes, em banheiras. A gente sabe que a criança pequena, ela se afoga numa altura baixa de água. Então, às vezes um palmo de água já é o suficiente para a criança se acidentar e se afogar. Geralmente, quando a gente está falando de afogamento na praia, a gente nem está falando lá em alto mar, a gente está falando, às vezes, pertinho ali, né, das ondas ali, né? Sim, a criança, às vezes, ela se distrai, ela avança um pouco mais, porque né? não sabe do perigo, né? Nessa idade, elas são destemidas, né? Elas querem... É isso mesmo. Muitas vezes elas estão com algum brinquedo, uma bola, uma prancha, né? Principalmente adolescente, né? Que já quer se aventurar um pouco mais, e aí os acidentes acontecem. E aí é o momento da família, de quem cuida, tá ali sempre de olho. Com certeza, com certeza. E sempre sinalizar para um adulto, olha, se você vai se distanciar do seu filho e você vai delegar essa função para alguém, né? Sempre ter certeza que essa pessoa vai estar ali cuidando do seu filho, né? Porque às vezes a gente está ali num grupinho de adultos conversando e a criança está ali e acontece o acidente, às vezes, nos nossos olhos. Nossos olhos, é verdade. Doutora, uma outra coisa que eu acho que é importante, sempre a gente fala, mas a gente precisa redobrar. A questão com protetor solar. Filtro solar. O brasileiro tem muito pouco contato com filtro solar, por quê? Porque há pouco tempo atrás que a gente começou mais a usar filtro solar, né? Antigamente, eu quando era criança, nunca na minha vida usei filtro solar, mas nunca. Imagina, você ia para a praia para queimar, para deixar voltar preto. Agora, filtro solar é uma coisa que precisa, é inegociável. Né? É inegociável em qualquer época do ano, porque a gente sabe que hoje a incidência solar ela é diferente do que ela era há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, a gente vem vivendo momentos em que a incidência dos raios ultravioletas, eles são cada vez mais fortes, né? E causando cada vez mais danos. A gente sabe que hoje o efeito desse dano solar na pele, ele é cumulativo. Então, essa criança... Cumulativo, então? Sim, Um ano. ele vai predispor a câncer de pele na idade adulta, na velhice, a envelhecimento precoce. Olha, interessante isso. Então, a gente tem que se preocupar continuamente com a proteção solar por conta desse efeito cumulativo, e não só no verão. No inverno também é muito importante, porque às vezes a criança ela tá indo para a escola ali nesse horário do almoço, meio-dia, ela tá se expondo, ela tá nos braços, nas pernas, e aquilo, né? E a gente se preocupa muito mais no verão. Né? Verdade. Mas é importante o ano inteiro a gente no verão, ter esse cuidado. No caso da praia, você está exposto completamente. Então, o filtro solar tem que ser uma coisa... Sim. A gente tem que setorizar por faixa etária, né? Abaixo dos 6 meses de vida, ainda não temos a liberação de nenhum tipo de protetor solar para os bebês. Então, evitar ao máximo exposição, e se a exposição solar for inevitável, usar aquelas roupinhas com proteção UVA, UVB, chapéu, sombra, né? Então, manter essa criança e não expor... Até os 6 meses. Até os 6 meses. Jesus, eu não sabia disso, não tem filtro solar para criança, não pode usar. Não pode. Entre 6 meses, né, e 2 anos, existe já produtos que são adequados para essa faixa etária. Então, quando a criança for se expor ao sol, a gente tem que fazer uma barreira física, né? Que são os filtros solares físicos ou inorgânicos, que são filtros de barreira mesmo. Eles vão fazer uma barreira na pele da criança. Filtro físico é aquele que fica branquinho. Branco parece mesmo, que você passou uma pomada na criança. Branco, Existem de várias marcas, né? Mas você precisa sempre se atentar se ele é próprio para a faixa etária pediátrica. E sempre um fator de proteção 50 para cima.
né? Então, deixa a criança bem branquinha. É proteção física mesmo. E a cada 2 horas, reaplicar esse filtro, ou se a criança mergulhou, sai da piscina, seca o corpinho, reaplica. A partir de 2 anos, a gente já tem um arsenal maior de proteção solar, são os filtros químicos. Químicos, né? Que são essas marcas que a gente, mais populares, conhecem por aí. Então, esses, nas crianças acima de 2 anos, a gente já pode usar esse tipo de protetor. Acima de 2 anos? Sim, acima de 2 anos. Mas sempre tomar essas precauções. A criança mergulhou, saiu da água, seca o corpo, reaplica o filtro solar. Criança que transpira muito, também reaplicar o protetor solar. Porque a cada hora que a criança se expõe ao sol, a potência do protetor solar ela vai diminuindo. Né? Não só por conta da água, mas também por mecanismos que a pele vai absorvendo, né? E o produto vai se degradando. De quanto tempo se reaplica, então? A cada 2 horas. 2 horas, a cada 2 horas. E evitar ao máximo os horários de pico, né? Então, esse horário entre 10 da manhã e 3, 4 horas da tarde, a gente tem que ter um cuidado redobrado ali com essa criança que está ali no sol. Agora, doutora, essa questão de quem tem que cuidar disso são os pais. Porque a criança não vai passar filtro solar. Não. Ela não vai, ai, deu 2 horas, eu vou passar. Nunca vi a criança fazendo isso, tem que ser os pais mesmo. Sim. Né? E os pais têm que ser o maior exemplo, né? Porque para o pai e para a mãe também é importante manter-se protegido, né, dessa exposição. Então, reaplicar, a criança segue o nosso exemplo. É verdade. Então, adquirir esse hábito de uso diário de protetor solar, ele tem que acontecer não só na praia, no clube, na piscina, ele tem que acontecer em casa também, né? Ele tem que fazer parte ali dessa rotina de cuidados diários, né? Muito interessante. A senhora toma café? Tomo. Ah, que beleza! Médico toma café, hein? Muito café. Café. O médico adora um cafezinho. Feito pra senhora, um cafezinho feito pra senhora. É isso aí, maravilhoso. Toma café com açúcar ou sem açúcar? Não, tá ótimo assim. Ah, que pena! Toma café sem açúcar. Eu não acredito. Vamos lá. Muito obrigada. Bom. Olha lá, hein? Não, Você vai ver ó, agora um VT com algumas dicas do que fazer quando as crianças se perdem na praia. Veja só. Eu também vou tomar o café agora. Frequentar praia com crianças pode ser um desafio, principalmente no período de férias, em que as praias ficam muito cheias. Você com certeza já se deparou com pais procurando pelos seus filhos perdidos. Mas o que fazer nesses casos? Aqui vão algumas dicas do que fazer nessas situações. Usar pulseiras de identificação. Em Santa Catarina, os bombeiros disponibilizam pulseiras com o nome da criança, dos responsáveis e número de telefone. Isso ajuda a localizar o responsável mais facilmente. Tirar foto. Antes de sair de casa, tire uma foto de como a criança está vestida naquele dia. Dessa forma, fica visualmente mais fácil de encontrá-la. Bater palmas. Atualmente, essa dica está sendo bem utilizada e é funcional. Bater palmas ajuda os pais a encontrarem a criança através dos sinais sonoros. O ideal é fazer a junção das palmas com o nome da criança perdida. Orientar a criança a procurar bombeiros ou marcar um ponto de encontro. É válido também que você oriente seu filho a encontrar um posto de bombeiros ou marcar um ponto de encontro fácil de ser lembrado. O mais importante de tudo é manter a calma e, caso você não encontre a criança, faça um boletim de ocorrência o mais rápido possível. E faltou dizer assim, quando encontrar a criança, falar, próxima vez! Não pode falar que vou puxar sua orelha. Não puxar sua orelha não é o mínimo que vai acontecer. Mas é engraçado, bater palma, eu nunca tive esse negócio de bater palma. Né? Hoje as redes sociais disseminam esse tipo de... Bater palma para ver... De situação, né? Fazer um barulho, bater palmas, né?
Olha, nem para sabia. tentar localizar, né, Sei, a criança perdida. Agora, né? a dica da pulseira é interessante, né? Hoje em dia tem dispositivos que você pode colocar até no cachorrinho, né, que você localiza pelo celular. É mesmo, pode colocar na criança Existem também. algumas pulseiras que ela já vem, você compra o dispositivo, né, Tipo, e coloca uma pulseira à prova d'água ou coloca num colarzinho, uma coisa? ou até mesmo costurada na roupinha Costurar da na roupa. criança, né? Interessante, né? É. Esse negócio de... Não, tem um negócio da Apple, tem aquele... Sim, Não tem? sim, o AirTag, AirTag. né? Assim, AirTag, né? Que você... O AirTag Mas que não você... precisa ser, tem várias marcas, né? Eu não tinha pensado nisso. Põe e fica com o de localizador ali. Sim. Interessante, é verdade, né? É interessante. Olha, agora, é um sofrimento enorme mesmo essa coisa quando se perde na praia, porque na praia é um lugar não só de se perder, porque pode de repente estar com alguém que pegou, alguma coisa assim. É uma situação desesperadora, né? Né. E acionar o serviço de emergência, né? Serviço de polícia, bombeiros. Eu acho que essa também é uma prioridade. Tem um AirTag aí? Mostra o AirTag ali, Guto. Deixa eu ver como é que é o AirTag. Ah, é uma bolotinha Uma lá. moedinha, né? Ah, dá pra... Opa, dá. Isso aí tem... Isso aí esse é da Apple, né? Que coisa. Existem de várias marcas. Aí sumiu. Deixa eu te falar, então, e isso identifica igualzinho, identifica o celular, identifica você, sabe se Identifica a sua tá ali criança. por perto, Você né? vai para um shopping, a criança vai para uma excursão escolar, vai para casa de um amigo, Interessante isso. Você vai Porque você sabe onde ela né? está. É verdade. Interessante. É igual uma tornozeleira eletrônica. Igual, O pessoal coloca às vezes no cachorrinho também, né? Para localizar. É bem interessante. A mulher põe no carro do marido. Ótimo, muito bom. Tem um marido ali, ó. Vamos disseminar essa ideia. Olha. Não dá ideia. Ô, doutor, outra coisa de cuidado na praia. Hidratação, a gente estava conversando. É importantíssimo a hidratação, né? A hidratação, ela também é uma importante causa de idas ao pronto-socorro nessa época do ano, né? A criança, ela desidrata muito rápido nessa época, não só por exposição, mas também por transpiração. A criança vai para a rua brincar, ela não lembra de tomar água. Então, sempre estar atento a essa reidratação da criança. Não só com água, mas também com frutas, né? Então, sempre oferecer fruta, levar entendi, fruta... Para você... aquela questão que nós estávamos conversando sobre reposição de sais minerais, né? A desidratação a gente não corrige somente com a água, ou só com o Gatorade. A gente precisa repor sais, né? Então, uma fruta, melancia, melão, abacaxi. Então, ter essas frutas à mão para oferecer para a criança também, elas são importantes. Eu contei para a doutora que eu tive uma insolação e que eu tomava água o tempo todo, tomava água. E ela me chamou atenção. Eu tomava água, só que eu só estava repondo a água. E o suor tinha feito eu perder os sais minerais, né? Os sais, né? E isso descompensou, né? Na coisa ali, né? E é o menor sinal de desidratação, é bem acessível na farmácia, esses sachês. Existem formas de sachês de reidratação, né? O soro de reidratação que você pode diluir na água e oferta para a criança, tem saborzinho, né? Aquela coisa, você falou até, o Gatorade Não só esse tipo de líquido. Mas o Gatorade dá uma ajudada. Dá uma ajudada. É uma bebida isotônica, né, que chama, né? Esses isotônicos, eles ajudam, mas... em excesso também. O Gatorade em excesso pode fazer mal? A função dele não é reidratação. Não é reidratar. Né? Então, quando você tem uma situação de desidratação, o ideal seria esses sais que são mais mesmo. Balanceados. Esses Pedialite, essas coisas. Pode usar. Tem Pedialite? Ainda existe? Existe. Tem Pedialite, que é muito bom. Sempre em porções pequenas, né? Levar sempre um squeeze de água, uma garrafinha para a criança tenha fácil acesso. Interessante. Mas tá sempre, essa coisa da fruta é interessante. Tá sempre atento. A fruta, a melancia, alguma coisa para tomar. Banana, não sei se de repente... Essas frutas que são que tem mais quantidade de água, né? Interessante, porque ajuda a hidratar também. Sim. Ajuda a hidratar. Também a questão de
a gente está falando de desidratação, os sinais, para a gente entender quais são os sinais de insolação, de repente, que a gente tem que estar atento numa criança. A temperatura elevada do corpo, né, não só a insolação, elevada. mas a desidratação, né, que é importante falar, né, a insolação ela é a elevação da temperatura, né, ela é um termo um pouco mais popular, mas é a elevação da temperatura diante de uma exposição prolongada, né, mas a desidratação, a gente percebe na criança a boca mais seca. Né, o olho vai começando a ficar fundo. A criança fica um pouco mais irritada, ela pode ter cefaleia, ela pode ficar Pele enjoada. também fica mais seca. Numa situação de uma desidratação mais intensa, sim. Também. Se há um bebê, a fontanela, que é a moleira, ela afunda. A moleira afunda. Né? Então, os bebês, eles... Né, os extremos da vida, eles são os que mais sofrem nessa época. Verdade. Porque Os idosos e as crianças são as pessoas que a gente tem que estar mais alerta nesse momento, né? Então, os bebês, eles desidratam. Então, se o bebê só mama no peito, ofertar mais vezes o leite materno. Se ele mama a fórmula, ofereça, intensifique, né? Essa fórmula durante o dia, ofereça mais vezes nessas situações de exposição ao sol, ao calor. A insolação, ela dá febre ou não dá febre? Porque a temperatura está elevada, mas não é febre. Ela acaba dando febre porque a criança vai desidratar, né? Então, ela vai elevar a temperatura do corpo, sim. Tá. Pode ter febre. Insolação pode matar. Pode matar. Porque você faz um desequilíbrio ali dos seus sinais vitais, você pode ter oscilação de frequência cardíaca, de pressão arterial. Nossa senhora. Em situações extremas, ela é bem perigosa. Agora eu tô ficando com medo depois que eu te falei, né? Eu tive um piripaque. É perigosíssimo. Agora, o menor sinal de insolação deve ser levado ao médico. Sim, sim, com certeza. Percebeu que a situação com a criança não está legal, ela não dá sinais, né? Ela não está ativa, ela está ficando um pouco mais prostrada, né? Tem que levar para um atendimento. Então, a questão de roupa é importante também, chapéu, coisa, é importante também para a criança usar também na praia. Sim. Chapéu, o óculos, né? Óculos também? Hoje existem óculos com proteção UVA, UVB, porque a criança brincando, ela olha para o sol e ela pode ter queimadura. Então, óculos adequado, boné, a roupinha adequada. Óculos de sol para criança mesmo. Os pezinhos também que podem ter queimaduras, né? Então, usar sempre um chinelinho adequado ali, ou às vezes hoje existem até umas sapatilhas para areia, para praia, né, que a criança pode usar, sapatilha de piscina. Interessante. Porque às vezes sai da piscina, a temperatura está quente ali ao redor. É verdade. Redobrar todos esses cuidados e para minimizar aí os danos aos nossos pequenos. Esse negócio de óculos é importante as pessoas saberem. Não adianta comprar óculos Xing Ling que não tem proteção UVA. Não adianta. Tudo é mais barato. Vou gastar... Não. Por que é mais barato? Porque não tem proteção. Não tem proteção UVA, UVB, não tem nada. Aquilo não tem nada. Né? E ainda descasca tudo na praia. Com certeza. Doutora, eu queria agradecer, muito obrigado. Nossa, quanta dica importante. Eu mesmo fiquei sabendo um monte de... Mas eu acho interessante, todos esses cuidados que a senhora falou, isso, claro, a gente está falando para criança, mas isso para qualquer adulto ele pode ser seguido. Com certeza. Também... Estende-se a todos nós, porque são cuidados que às vezes numa situação de descontração, a gente acaba mesmo relaxando com isso. É verdade. Com a alimentação, com a ingesta de líquidos, de água, com a proteção solar. Verdade. E agora no verão a gente quer se divertir, claro, ninguém quer ir para o pronto-socorro no verão. Claro, pelo amor de Deus, né? E depois, né? E sempre assim, né? Os pronto-socorro, lugar de veraneio, fica lotado, fica aquela coisa toda. Né? Sim, com certeza. Né? Então, prevenir é o melhor remédio. É o melhor remédio mesmo. Eu queria agradecer, muito obrigado. E você, olha aqui, ó. Eu quero que você siga a doutora Tatiana, que é pediatra. Eu acho importante a gente ter uma palavra fundamentada de alguém. Eu gosto muito de médico que vem na televisão, sabe por quê? Porque eu não aguento influenciador de internet ficar dando dica das coisas. Ficar inventando moda, dando receita, fazendo... Tem que ser gente
com uma palavra fundamentada, como vocês médicos. Por isso é importante, são eles que falam pra gente. Não é seguir aí qualquer pessoa aí que está falando, eu vou te ensinar uma coisa. Não, não é assim não. Por isso você vai seguir a doutora Tatiana no Instagram, @doutora, DRA, Tatiana Cicerelli, com 2 L's, olha, @doutora Tatiana Cicerelli, com 2 L's e I no final. Obrigado, doutora Tatiana. Foi um prazer enorme. Eu fiquei muito Fico feliz. à disposição. Muito obrigado. Vai voltar aqui pra gente ter muita coisa para falar esse ano. Certeza. É um ano muito santo e bom para a senhora esse ano que Todos começa, nós. viu? Tá bom? Obrigado. Obrigado mesmo. A gente vai pro intervalo. Vamos voltar para falar sobre doenças típicas do verão. Não muda de canal, não.